como são as mulheres depois da morte e a ressurreição de Jesus. Eu sei que vocês trouxeram alguns nomes aqui no desenrolar. Eu escolhi uma mulher. Isso, cada uma escolheu aqui A pastora Juliana vai me ajudar. uma mulher e vocês fiquem à vontade aí. A pastora Samara quer começar? Eu escolhi essa mulher porque eu tenho certeza que a vida dela vai surpreender o Sanches, surpreender as pessoas que estão em casa, né? O nome dela é Fotina e ela faz parte dos 120 que estavam lá quando o Espírito Santo desceu. E essa é uma mulher que ela é fruto daquele dia, ela é fruto da mensagem de Jesus e os frutos dela são, assim, maravilhosos. Eu quero contar um pouco da vida dela. Fotina, ela era uma mulher com um passado, uma história e de repente ela é encontrada por Jesus e ela começa a mudar a vida dela, mudar a sua história, suas decisões. E ela tem um encontro com Jesus tão profundo que ela consegue convencer as suas irmãs e os seus 2 filhos também por Cristo. E aí eles começam a viver uma vida para Jesus e eles vão para a África e passam um tempo lá, discipulando. Uau. E liberando para muitas pessoas, assim, falando boas novas para muitas pessoas e tudo mais. Só que até que um dia ela recebe uma palavra que ela precisa voltar para Roma. E aí ela vai para Roma e ela é muito ousada, porque olha o que ela decide fazer. Ela decide falar com Nero. Meu Deus. Que ousadia. E até lá. Muita ousadia, porque foi a palavra que Deus deu para ela não fugir, para ela ir até lá. E ela faz isso. Ela vai até Nero e vai lá tentar convencer ele, tentar falar de Jesus para ele. E eu acho que, assim, é uma atitude de muita obediência, né? Muita obediência e muita fé se posicionar dessa forma. Quando ela chega lá para conversar com Nero, óbvio, ele fica revoltado, ele se irrita, e aí começa um momento de muita tortura sobre a vida de Fotina, dos seus filhos e das suas irmãs. Inicialmente, ele manda ela ser torturada. Nossa. E eles são torturados durante várias horas, mas a única coisa que eles fazem é citar salmos. Enquanto eles estão sendo torturados, eles citam alguns salmos, eles cantam algumas canções. E quando os torturadores eles já não têm mais força, eles dizem, a gente não aguenta mais. Aí Nero diz assim, não, então vamos tentar outra estratégia. Aí qual é a estratégia que Nero ele decide fazer? Ele decide pegar uma sala e fazer um baita assim de um banquete, coisas que fossem bem agradáveis aos olhos femininos, sabe? Ouro, prata, Coisas que Joias. toda mulher iria olhar. Joias. Nossa, eu tava precisando disso. E ele pensa assim, bom, se essa estratégia não deu certo, então vamos tentar tocar uma feminina, né, gente? Sim. Então ele coloca várias coisas lá que ele imagina que aquilo vai fazer com que ela desista da fé dela, com que ela desista de Jesus. Só que e ele pede para que a filha dele faça essa recepção. E aí a filha de Nero vai lá e quando a filha de Nero encontra Fotina, Com certeza era uma mulher linda, uma mulher bem arrumada, deveria né? ser uma mulher muito linda, uma mulher bem... E aí quando a filha de Nero encontra Fotina dá um abraço nela e começa a compartilhar das boas novas de Cristo para ela. E imaginem, a filha de Nero decide aceitar Jesus. Uau! Nossa. E além dela aceitar Jesus, ela pega tudo que tem na sala e manda dar para os pobres. Caramba! Bem Que feito. tiro no pé, hein, Ela não Nero? só aceitou, como ela já recebeu o espírito de misericórdia. Ela Vamos já falar falou, as coisas. tira tudo isso aqui e dá para os pobres. Imagina a cara desse homem, Imagina que tiro a no ira pé. desse homem. Meu Deus. E aí, gente, quando ele descobre que outro tiro no pé, o que ele decide fazer? Ele decide prender Fotina, os seus filhos, todo mundo vai ficar preso agora. Vamos ficar um tempo aqui preso, vocês vão ser torturados, vão passar por todo tipo de tortura. Gente, eles foram lançados numa fornalha e não morreram. Uau. Uau. Eles foram envenenados e Fotina foi a primeira que quis tomar o veneno e não morreu. Meu Deus. Porque essas coisas aconteciam, né? Tipo, eram uns milagres que eles viviam. O Espírito Santo fazia uns milagres assim. Incrível. E aí eles passaram esse tempo na prisão e o que foi que aconteceu? Eles começaram a ganhar toda a prisão. Todo mundo começou a aceitar Jesus, todo mundo começou a aceitar a fé de Fotina, todo mundo começou a aceitar aquilo que Tanto ela os estava prisioneiros quanto os soldados, né? tanto os prisioneiros como os soldados, Nossa. todo mundo começou a aceitar. E eles passaram 3 anos presos
E depois de 3 anos, Nero foi atrás de saber como as coisas estavam lá. E aí ele descobriu que aquela mulher que veio até ele, que fez a sua filha se converter, ela não tinha parado. Meu Deus. E além dela não ter parado, ela estava convertendo várias pessoas. E aí, a última cartada de Nero é fazer o quê? Ele decide que todos os filhos de Fotina e as suas irmãs vão ser decapitados. Nossa. E Fotina vai ser lançada em um poço profundo. E aí onde eu fiquei... Porque Chocada. Fotina não é nada mais, nada menos do que a mulher samaritana. Meu Caramba. Deus. Uau. Nossa, gente. Fotina era a mulher Gente. samaritana. Meu Deus, incrível. olha aí. E olha a história que foi Que foi esquecida. esquecida. E olha a Meu história que foi Deus. esquecida. Foi Ela esquecida. do poço foi. Caramba, mano! E ela no poço conheceu Jesus E ela no poço morreu. Ela e ela entregou no a poço sua ela alma, entregar a né, vida depois. dela. Meu E ela Deus, passou, olha aí. ela passou vários anos ali e isso é uma coisa que me toca muito. Porque assim, aquela mulher naquele poço, eu sempre imagino que ali não foi um canto de tristeza para ela. Apesar É dela ter verdade. ficado muito decepcionada. Ela foi muito confrontada, né? Na verdade, ela ficou muito decepcionada porque ela não recebeu a coroa do martírio. Ela não ficou triste, gente, ela não queria ficou ter sido triste. Naquele morta. momento, Ela não né? ficou triste porque perdeu os filhos. Ela queria Ela ser ficou um triste mártir. porque ela queria ser martirizada. Que era uma honra. Era uma honra naquela época. Sim. As mulheres, elas se produziam para ser martirizadas. Nossa. Elas se arrumavam para ser martirizadas. Então a tristeza dela foi essa. Só que eu imagino que ela viveu um bom tempo naquele poço. Por mais que pareça que não, né? Mas eu fico imaginando que Meu enquanto ela Deus. estava ali, gente, eu acho que ela Meu lembrava da conversa dela com Deus. Jesus. Caramba, com Eu acho certeza, que o hein? poço Foi aqui onde pra tudo ela- começou, né? Aqui eu encontrei. O poço para e aqui ela era um local de eu tô encontro. voltando. Eu acho Gente, que eu acho que esse poço vivia brilhando, né? Por mais difícil que foi essa morte, eu acho que ela estava tão tranquila porque ela talvez seria um lugar de paz, né? Meu aquele Deus. poço Meu Deus. provavelmente lembrou, ela deve ter lembrado muito de quando ela aceitou Jesus, porque ela era como aquele poço. Ela era vazia. Ela era uma mulher usada, ela era uma mulher que não tinha visibilidade, ela era uma mulher descartada. Mas Cristo deu a ela um motivo pelo qual viver. Uau. E aquele poço provavelmente lembrava para ela o dia que Jesus deu um motivo para ela viver. Tanto que ela ficou um período longo naquele poço, mas ela não morreu. Ela fez como Estevão, ela entregou a sua vida Entregou a sua vida. a Cristo. Então, assim, essa foi a história que eu escolhi para falar um pouco sobre o início da igreja. Sensacional.